Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter um magnetismo natural, uma habilidade quase mágica de atrair quem quer que seja sem esforço aparente? E você já se perguntou o que diabos essas pessoas fazem de diferente? Eu vou te contar um segredo que mudou completamente minha vida. Sedução não é sobre genética, não é sobre sorte e definitivamente não é sobre ser o mais bonito da sala. Sedução é ciência pura, e hoje eu vou revelar 3 técnicas psicológicas devastadoras que funcionam como um gatilho automático no cérebro de qualquer pessoa. Técnicas que profissionais da persuasão usam há décadas, mas que ninguém te conta porque são poderosas demais. Fique até o final porque a terceira técnica é tão impactante que vai mudar completamente a forma como você se relaciona com as pessoas. E antes que eu esqueça, se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender exatamente por que 90% das pessoas falham miseravelmente quando tentam seduzir alguém. Então presta atenção porque cada segundo desse vídeo vale ouro. Primeira técnica psicológica, o efeito Zeigarnik, aplicado à sedução. Você sabe aquela sensação irritante quando você começa a assistir uma série viciante e o episódio termina num cliffhanger absurdo? Aquela agonia de querer saber o que acontece depois? Isso tem um nome na psicologia: efeito Zeigarnik. A psicóloga russa Bluma Zeigarnik descobriu que nosso cérebro fica obcecado por tarefas inacabadas, por histórias que não foram concluídas, por promessas que ainda não foram cumpridas. Agora, imagina usar isso a seu favor na sedução. A maioria das pessoas comete o erro fatal de entregar tudo de bandeja logo no primeiro contato. Elas contam toda a história de vida, revelam todos os seus interesses, mostram todas as cartas. E sabe o que acontece? O cérebro da outra pessoa perde completamente o interesse porque não há mais nada para descobrir, não há mais mistério, não há mais tensão. Você precisa aprender a arte de criar loops abertos. Quando você está conversando com alguém que te interessa, você menciona uma história fascinante, mas não termina ela. Você fala sobre uma experiência incrível que viveu, mas deixa os detalhes mais suculentos no ar. Você cria a expectativa, você planta sementes de curiosidade que vão germinar na mente dessa pessoa mesmo depois que a conversa acabar. Por exemplo, em vez de contar toda a história daquela viagem maluca que você fez, você diz algo como: "Nossa, isso me lembrou de uma vez que eu estava na Tailândia e aconteceu uma coisa absolutamente surreal. Mas isso é uma história longa." E então você muda de assunto sutilmente. O que acontece no cérebro da outra pessoa? Ela fica presa naquele loop aberto, ela fica pensando no que diabos aconteceu na Tailândia, ela fica querendo saber mais sobre você. E quando ela te procurar de novo, você tem a atenção completa dela garantida. Essa técnica funciona porque você está literalmente hackeando o sistema de recompensa do cérebro humano. Você está criando uma fome psicológica que só você pode saciar. Mas tem um detalhe crucial aqui. Você não pode abusar disso ao ponto de parecer manipulador ou calculista. Tem que ser natural, tem que fluir na conversa. A chave é deixar sempre 10% da história para o próximo encontro, sempre manter um fio de curiosidade ativo. E antes de eu revelar a segunda técnica, eu preciso te falar uma coisa muito importante. Olha, essas 3 técnicas que eu estou compartilhando aqui são apenas a ponta do iceberg. Se você realmente quer dominar a psicologia da atração de forma profunda e transformar completamente seus resultados com as pessoas, eu criei um curso completo, onde eu detalho não só essas técnicas, mas outras 17 estratégias avançadas que eu usei para mudar radicalmente minha vida social e amorosa. No curso, eu te mostro passo a passo, com exemplos práticos e situações reais, exatamente como aplicar cada técnica sem parecer forçado ou artificial. O link está fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Dá uma olhada lá depois porque vale muito a pena. E já aproveita para deixar seu like nesse vídeo porque isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer mais conteúdo assim para você. Segunda técnica psicológica: a reciprocidade emocional calibrada. Todo mundo conhece o princípio básico da reciprocidade. Quando alguém faz algo por você, você sente uma pressão psicológica quase incontrolável de retribuir de alguma forma. Mas aqui está o segredo que separa os amadores dos mestres da sedução. Não é sobre dar presentes caros ou fazer favores gigantescos. É sobre criar uma troca emocional autêntica e perfeitamente calibrada. Robert Cialdini, o pai da psicologia da persuasão, provou em suas pesquisas que pequenos gestos personalizados têm um poder de influência muito maior do que grandes gestos genéricos. Na sedução, isso se traduz em algo revolucionário. Você precisa oferecer valor emocional antes de pedir qualquer coisa em troca. Mas atenção, não estou falando de ser aquela pessoa desesperada que fica fazendo tudo pela outra esperando migalhas de atenção.
E isso é o oposto de atraente. Estou falando de demonstrar interesse genuíno de uma forma que faça a outra pessoa se sentir verdadeiramente vista e compreendida. Funciona assim. Quando você está conhecendo alguém, você presta atenção de verdade no que ela diz. Não aquela atenção superficial onde você só espera a sua vez de falar. Estou falando de capturar os detalhes, as nuances, as entrelinhas do que a pessoa está comunicando. E então, num momento posterior, você referencia algo específico que ela mencionou de passagem. Por exemplo, ela comentou casualmente que estava estressada com um projeto no trabalho. Dias depois, você manda uma mensagem simples perguntando como foi aquela apresentação que ela estava nervosa. Esse gesto microscópico cria um impacto emocional gigantesco, porque você provou que realmente estava presente, que realmente se importou. O cérebro dela registra isso como: essa pessoa é diferente, essa pessoa me vê de verdade. E aqui está a mágica da reciprocidade. Quando você oferece esse tipo de atenção genuína, você cria uma dívida emocional inconsciente. A pessoa naturalmente vai querer retribuir essa energia, vai querer investir em você também. Mas tem um ponto crucial que muita gente erra: a calibragem. Se você exagera, se você fica monitorando cada palavra que a pessoa diz e referenciando tudo o tempo todo, você vira um stalker. Se você faz de menos, você fica na zona do esquecível. O equilíbrio perfeito está em demonstrar que você se importa o suficiente para lembrar dos detalhes importantes, mas não tanto a ponto de parecer obsessivo. Outra camada dessa técnica é a vulnerabilidade estratégica. Quando você compartilha algo genuinamente pessoal, algo que mostra que você também é humano e tem suas próprias inseguranças e desafios, você cria uma ponte emocional poderosa. As pessoas são naturalmente atraídas por quem tem a coragem de ser real. Mas, de novo, calibragem é tudo. Você não vai despejar todos os seus traumas no primeiro encontro. Você compartilha gradualmente, criando camadas de intimidade progressiva. E já que estamos falando de criar conexões genuínas, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu posto conteúdo novo toda semana sobre psicologia aplicada, técnicas de persuasão e desenvolvimento pessoal. E deixa um comentário aqui embaixo me contando qual dessas duas primeiras técnicas você vai testar primeiro. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que posso. Terceira técnica psicológica: o princípio da incerteza intermitente. Essa é de longe a mais poderosa e a mais controversa das três técnicas, porque ela mexe com os mecanismos mais primitivos do cérebro humano. E eu vou ser brutalmente honesto com você. Essa técnica precisa ser usada com responsabilidade porque ela é devastadoramente eficaz. Você já ouviu falar dos experimentos do psicólogo B.F. Skinner com ratos e recompensas? Ele descobriu algo perturbador. Quando você recompensa um comportamento de forma consistente e previsível, o interesse eventualmente diminui. Mas quando você recompensa de forma intermitente e imprevisível, você cria um dos padrões de comportamento mais viciantes que existem. É exatamente por isso que cassinos e jogos de azar são tão perigosamente atraentes. Você nunca sabe quando vai vir a próxima recompensa. Agora, aplica isso na sedução e você tem uma ferramenta nuclear. A maioria das pessoas se torna completamente previsível depois de um tempo. Elas respondem sempre no mesmo ritmo. Elas estão sempre disponíveis. Elas sempre reagem da mesma forma. E o que acontece? O cérebro da outra pessoa categoriza elas como previsíveis, como seguras, como garantidas. E quando algo é garantido, o cérebro para de valorizá-lo da mesma forma. É cruel, mas é verdade. O princípio da incerteza intermitente funciona introduzindo variabilidade estratégica no seu padrão de comportamento. Alguns dias você está super presente e engajado na conversa. Outros dias você está menos disponível, não porque está jogando joguinho infantil, mas porque você genuinamente tem uma vida interessante e outras prioridades. Alguns momentos você é caloroso e afetuoso. Outros momentos você é mais reservado e misterioso. Essa variabilidade cria o que os psicólogos chamam de esquema de reforço variável, que é o tipo mais poderoso de condicionamento comportamental. A pessoa nunca sabe exatamente qual versão de você ela vai encontrar, e isso mantém o cérebro dela constantemente ativado, constantemente tentando decodificar você, constantemente investindo energia mental em você. Mas aqui está o aviso crucial. Existe uma linha tênue entre usar incerteza intermitente de forma saudável e se tornar emocionalmente indisponível ou manipulador. A diferença está na intenção. Se você está fazendo isso para controlar ou manipular alguém, você está sendo um babaca, e isso vai eventualmente explodir na sua cara. Mas se você está fazendo isso porque você realmente tem uma vida rica e multifacetada, porque você valoriza seu próprio tempo e energia,
Porque você não está disposto a abandonar tudo por alguém que você mal conhece, então você está simplesmente sendo uma pessoa de alto valor. E pessoas de alto valor são naturalmente atraentes, porque elas não são desesperadas, elas não estão disponíveis 24/7. Elas têm padrões. Outro aspecto poderoso dessa técnica é alternar entre criar conforto e criar tensão. Você não pode ser só confortável o tempo todo porque isso vira amizade. Você não pode ser só tensão o tempo todo porque isso vira estresse. O segredo é dançar entre os dois. Você cria um momento de conexão profunda e vulnerabilidade. E então você introduz um pouco de desafio, um pouco de imprevisibilidade. Você faz a pessoa se sentir especial e vista, e então você demonstra que você tem uma vida além dela. Esse vai e vem cria uma dinâmica emocionalmente estimulante que mantém a atração acesa. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas dessas técnicas você já viu outras pessoas usando em você, sem nem perceber? Deixa aqui nos comentários se você já foi seduzido usando alguma dessas estratégias e nem tinha se dado conta. E não esquece de deixar aquele like maroto porque esse tipo de conteúdo dá trabalho para pesquisar e produzir. Olha, eu sei que essas 3 técnicas podem parecer quase mágica quando você as entende pela primeira vez. E a verdade é que elas realmente funcionam de forma quase automática quando você aplica corretamente porque estão baseadas em décadas de pesquisa científica sobre comportamento humano. Mas tem uma coisa que eu preciso deixar absolutamente clara antes de encerrar esse vídeo. Essas técnicas não são truques sujos para manipular pessoas. Elas são ferramentas para você se tornar uma versão mais interessante, mais magnética e mais autêntica de si mesmo. A sedução verdadeira não é sobre enganar ninguém. É sobre destacar suas melhores qualidades de uma forma que ressoe profundamente com a outra pessoa. É sobre criar conexões genuínas que beneficiam ambos os lados. Quando você usa o efeito Zeigarnik, você não está mentindo sobre quem você é. Você está simplesmente revelando sua história de uma forma mais intrigante. Quando você usa a reciprocidade emocional calibrada, você está construindo uma ponte real de empatia e compreensão. Quando você usa o princípio da incerteza intermitente, você está demonstrando que você é uma pessoa com valor próprio e com uma vida interessante. Essas técnicas só funcionam de verdade quando vêm de um lugar de autenticidade. Se você tentar aplicá-las mecanicamente sem realmente trabalhar em se tornar alguém interessante, as pessoas vão sentir que tem algo falso. Mas quando você combina essas técnicas psicológicas com desenvolvimento pessoal genuíno, com autoconsciência, com inteligência emocional, aí você se torna verdadeiramente irresistível. E é exatamente por isso que eu criei meu curso completo sobre psicologia da atração. Porque essas 3 técnicas são apenas o começo. No curso, eu mergulho profundamente em como calibrar cada uma dessas estratégias para diferentes contextos, como ler linguagem corporal para saber quando avançar ou recuar, como construir conversas que criam conexão instantânea, como superar bloqueios internos, que sabotam sua capacidade de atrair as pessoas que você realmente quer. Eu literalmente coloco anos de estudo e experiência prática, condensados num formato que qualquer pessoa pode seguir. O link está fixado no primeiro comentário. Se você chegou até aqui no vídeo, isso prova que você está realmente comprometido em melhorar nessa área da sua vida. Então dá esse próximo passo e investe em você mesmo. E antes de você sair correndo para testar essas técnicas, eu preciso te dar um último aviso. Poder sem responsabilidade é perigoso. Agora que você conhece essas estratégias psicológicas, você tem uma vantagem significativa sobre 95% das pessoas lá fora. Use isso para criar conexões genuínas e mutuamente benéficas, não para manipular ou ferir ninguém. A verdadeira sedução é sobre elevar ambas as pessoas, não sobre diminuir a outra para se sentir poderoso. Então vai lá, aplica o que você aprendeu, experimenta, calibra, ajusta e volta aqui para me contar os resultados nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica naquele botão vermelho agora porque eu posto conteúdo novo toda semana que vai te ajudar a se tornar a melhor versão de você mesmo. Valeu por ter ficado até o final, isso mostra que você é alguém realmente comprometido com o crescimento pessoal. Te vejo no próximo vídeo.